Olá, bem-vindas a este lugar de esperança a que nós chamamos Cordão de Raab. Na semana passada nós terminamos a nossa viagem pelo Antigo e pelo Novo Testamento acompanhadas pela Raab e percebemos como os princípios de então continuam válidos de hoje. É pela fé que nós somos salvas. E só depois vêm as boas obras. A fé verdadeira e genuína, essa sim, produz essas boas obras e não o contrário. Mas dizer isto pode soar que estamos a dizer basta-me ter fé, não é preciso fazer coisa nenhuma. Não é o caso. Tu, se tens fé, tu devemos ser mulheres de ação. Aliás, um bom exemplo é a nossa convidada de hoje. Ela é missionária em Moçambique há mais de 20 anos e é alguém que nós quisemos trazer exatamente como exemplo dessa perseverança, mesmo em tempos complicados, em lugares complicados e difíceis. Sim, e ela também é uma inspiração para nós, para nunca desistirmos de falar acerca da nossa esperança, que é Jesus. Então, Adriana, muito bem-vinda ao Cordão de Raab. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, Estelinha e Adelaide, e também com todas aquelas que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Falar um pouco sobre o campo missionário, sobre Moçambique, sobre tudo aquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Então, para mim, realmente é um grande prazer. É isso mesmo que nós queremos, é isso mesmo que nós precisamos de ti, que tu nos tragas na primeira pessoa que tem sido essa experiência. Eu vou ler para não me enganar. Tu és graduada em Teologia, és pós-graduada em Aconselhamento Familiar e formada em Capelania Hospitalar. E fazes também parte da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Mas a verdade é que todos estes títulos, atrevo-me a dizer, Adriana, não serviriam de coisa nenhuma, não teriam nenhuma importância se tu não tivesses de facto feito um trabalho incrível e duro, com certeza, apesar de prazeroso, no campo missionário, neste lindo país onde tu estás, que é Moçambique. Lá tu casaste com o Eduvaldo, tiveram o Caleb e o Filipe, é isso? Não me enganei nos nomes de ninguém? Tá certinho, é isso mesmo. Muito bem, nós temos estado a falar acerca de Raab, porque ela é de facto um bom exemplo também de perseverança. Talvez se possa considerar até que ela foi uma espécie de missionária naquele campo em que vivia, naquela cidade de Jericó, uma cidade onde com certeza as coisas também não eram muito fáceis. Podemos dizer que ela é uma espécie de missionário, ou que o foi, porque eu tenho a certeza que houve ocasiões em que ela, naqueles dias, vários dias, em que o povo de Israel esteve a marchar à volta da muralha, ela pensou, será que fiz bem? Será que fiz mal? E também haveria com certeza gente à volta, não é? A família dela que sabia, ou que já lhe tinha sido anunciada a salvação, que vinha aí, que pensou, mas estes são loucos, só andam aqui à volta e não fazem nada, é esta gente que me vai salvar. Portanto, é um bocadinho assim uma imagem para aqueles momentos em que nós sabemos a verdade, nós estamos convictas, mas depois há tantas vozes contrárias à nossa volta que é fácil perdermos a energia, a motivação e a fé até, não é? E por isso nós pensámos em encontrar esse paralelismo com a tua situação. Tu começaste como missionária muito cedo, eu sei que sim, e começaste também a trabalhar nesse orfanato que vamos falar, que é o Centro Arco-Íris, que acolhe crianças em situações, se calhar, de fragilidade social, não é, Stella? Sim, sim. Então, para além do trabalho no Centro Arco-Íris, que é composto pelo orfanato, pela escola e pela igreja, também desenvolveste um trabalho, um projeto que se chama Amor de Mãe, que depois vamos falar mais tarde, mas publicaste um livro que se chama Olhos Brilhantes, Vidas Transformadas pelo Poder da Esperança. Fala-nos mais deste teu livro, Adriana. Sim, então, este livro foi algo muito de Deus, assim. Tenho até ele aqui nas minhas mãos, posso mostrar para vocês. Acho que dá para ver um pouquinho. Uhum. Então, esse livro, Olhos Brilhantes, Vidas Transformadas pelo Poder da Esperança. Na verdade, esse livro, ele relata um pouco sobre a situação da criança em Moçambique e conta também sobre várias situações em que as crianças vivem, crianças que vivem em situação de risco, mas que isso não é um fator determinante para a vida delas. Quando
essa criança se encontra com a palavra de Deus, se encontra com o amor de Jesus, a vida delas realmente são totalmente transformadas. E é isso que tem acontecido aqui. Nós trabalhamos aqui em Moçambique há mais de 20 anos, temos trabalhado aqui no orfanato, no Centro Arco-Íris Machava, aqui em Maputo, e trabalhamos com um outro casal de missionários também, pastor Gessé e Raquel, que estão aqui todo esse tempo, e nós temos cuidado dessas crianças com muito amor. E no livro, eu falo também um pouco sobre crianças que passaram por várias situações de risco e que elas se depararam com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, com o amor de Deus, com o nosso amor, né, pessoas que estão aqui dispostas a cuidar delas, e as suas vidas foram transformadas. Então, hoje nós podemos ver jovens, né, pessoas adultas que cresceram conosco durante esse tempo todo e que suas vidas são totalmente diferentes daquela que quando eles chegaram aqui. Então, hoje nós já temos jovens que são líderes, são pais, já casaram, já constituíram famílias, e é sobre isso que eu conto um pouquinho no livro. E tem uma parte também que eu falo sobre a cultura e o costume aqui de Moçambique, e falo também de um modo geral da criança na Bíblia, não é? Então, é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade, quem está assistindo, você tem que realmente ler, porque é um livro, assim, não é porque eu escrevi, não, mas é um livro apaixonante, porque ele realmente relata a situação da criança em Moçambique. Então, é sobre isso que eu falo, que eu retrato aqui no livro. Que maravilha, que bênção. Olha, eu li alguns capítulos do livro e me impactou muito e foi uma bênção para mim. Mas, Adriana, nós sabemos que teres saído do teu país, da tua cultura, foste para Moçambique e nós temos que lidar com culturas novas, com costumes novos. Então, eu vou-te fazer duas perguntas. A primeira é, qual foi o aspecto mais difícil na cultura moçambicana de entender? E qual é a importância de um missionário entender a cultura do campo? Olha, como vocês falaram no início, eu vim para Moçambique ainda muito novinha, né? Há 22 anos atrás, 20 anos atrás. Então eu vim muito nova. Mas uma coisa muito interessante, que quando eu vim para Moçambique, eu estudei muito antes a respeito da cultura moçambicana. Então eu estudei sobre os costumes, sobre a cultura, sobre as religiões, sobre tudo. Então eu vim com aquele desejo de aprender, aquele desejo de entender e aquele desejo de fazer com que as pessoas aprendessem a palavra de Deus. E uma das coisas que vem gerando no meu coração todo esse tempo é que existem coisas da cultura que não há problema nenhum. Então essas coisas elas podem permanecer. Mas existem coisas da cultura que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, tudo o que é contrário à palavra de Deus acaba nos chocando também. Então, assim, existem alguns fatores que vão contra a palavra de Deus. E aí nós ensinamos, como missionários, como pessoas que estão aqui para ensinar o povo a palavra de Deus, que a melhor cultura é a cultura do reino. É a cultura do reino de Deus, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, na verdade, quando eu cheguei, eu não fiquei muito impactada, porque eu já tinha estudado, eu já tinha ouvido falar, então não foi muito diferente para mim. É claro que com o decorrer do tempo, a gente vai entendendo com profundidade a cultura e a gente vai dizendo, realmente isso não está de acordo com a palavra de Deus. Mas a gente já está disposta a ouvir aquilo, já está preparada para aquilo. Então, a gente vai realmente ensinando as pessoas que a melhor cultura é a cultura do reino. Agora, é claro que quando eu me deparei com a questão cultural do culto aos espíritos dos antepassados, isso mexeu bastante comigo. Embora eu já tinha estudado, já tinha escutado falar. Mas isso realmente mexeu bastante comigo, porque isso é uma coisa muito comum, não só para adultos, até as crianças. Elas lidam muito facilmente com isso, porque elas nascem e crescem já dentro desse contexto. Então, por exemplo, se você perguntar alguma coisa nesse sentido para uma criança num outro contexto, num outro país, ela vai estranhar. Mas em Moçambique, eu creio até que em África, de modo geral, não é tão estranho perguntar sobre os espíritos dos antepassados para uma criança, porque ela cresceu nesse contexto, ela está aprendendo sobre isso.
Então, a gente vai ensinando o povo com muito amor, com muito respeito, com muita dedicação, fazendo com que o povo entenda o que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Que nós temos que adorar somente a Deus e servir somente a Deus e prestar culto somente a Ele. E que todos aqueles que morrem, realmente, cada um tem o seu destino, né? Aquilo que ele escolheu diante da sua fé, mas que eles não podem voltar. Então a gente vai ensinando com muito amor, com muito respeito. E demonstrando que não é a minha cultura que é certa, não é a cultura A ou a cultura B, mas é a cultura do reino que é a certa. E a segunda resposta em relação aos missionários é um pouco disso que eu falei, né? Eu creio que o missionário, quando ele vai para o campo, ele tem que realmente estudar muito antes de ir para um campo, procurar saber sobre a cultura, sobre os costumes, sobre a crença daquele povo, a maneira que aquele povo acredita, e ir olhando diante da palavra de Deus como ele vai criar estratégias para chegar no coração desse povo. Eu creio que é por aí, eu creio que é tudo uma questão de você estar aberto para aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida numa nova realidade em qual você está. Então, tudo é questão de muita informação e disposição. Eu creio que esse é o segredo. Acho que falaste aí tantas coisas importantes e pensando que o campo missionário é o prédio em que nós vivemos, é a família em que estamos, é o lugar em que Deus nos pôs. Tantas vezes, se calhar, podemos sentir essa tentação de dourar a pílula ou de adaptar tanto a mensagem do Evangelho que depois desvirtuámo-la nessa ânsia de querer agradar às pessoas e de corromper, se calhar, não é, aquilo que são valores fundamentais do Evangelho a favor da microcultura que é a cultura daquela pessoa. Por isso acho que falaste em algo muito importante e acho que deve encorajar-nos a todas a fazer esse exercício que tu fizeste. Olha, e agora histórias reais, histórias verdadeiras, testemunhos de transformações que tu tenhas visto na vida de uma dessas crianças que vocês ajudam através do orfanato. Exatamente porque estamos a falar da esperança que se encontra na palavra de Deus, então como é que tu podes pôr isso assim num testemunho, algo que tenhas visto? Então, olha, gente, eu poderia contar, assim, muitos testemunhos mesmo. Imagina que, por exemplo, hoje nós temos aqui, vivendo conosco, um pouco mais de 60 crianças que vivem aqui conosco, em regime de internato, né, no orfanato. Na escola nós temos 400 crianças, agora a escola está em pausa por causa da pandemia, e na igreja nós temos também mais de 300 membros. Então, e nós temos muitos outros projetos aqui, projeto de evangelização, casa de oração e tudo mais. Então, imagino tanto de crianças que já passou por aqui durante esses 20 anos. Muitas crianças. Então, eu tenho muitos testemunhos para contar. Mas eu gostaria de contar o testemunho de um dos rapazes que cresceu aqui conosco, né, é o Oscar. Ele chegou aqui muito pequenino, ele chegou aqui, ele nem tinha 9 anos completo. E ele chegou numa situação de risco aqui para nós, e ele foi crescendo conosco, foi aprendendo sobre o amor de Deus, foi aprendendo sobre Jesus, frequentou a nossa escola, e aí, numa certa idade, ele foi demonstrando um interesse muito grande pela área da música, então nós incentivamos a ele, colocamos ele numa escola de música, e ele se superou, porque realmente ele tem um dom maravilhoso para a área da música, e ele foi crescendo aqui conosco. E conheceu uma moça de Deus, se casou, e ele agora é líder de louvor, né? Ele é o ministro de louvor aqui da nossa igreja, ministro de louvor do Som do Céu, que é um projeto que nós temos aqui também com jovens, e ele ensina música na nossa escola comunitária para as crianças que vêm da comunidade, e nos ajuda aqui em várias atividades aqui do nosso projeto. Então, ele realmente é um testemunho vivo de que Deus realmente pode transformar a vida de qualquer criança, Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, Deus pode transformar a vida de qualquer um que abrir o seu coração e estiver disposto a uma vida transformada. Então, ele realmente é uma bênção e ele tem trabalhado conosco, ele vive aqui, construiu a casa dele, vive aqui pertinho de nós e tem trabalhado no ministério conosco. Então, realmente é um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de qualquer um de nós. Maravilha, é muito encorajador. Olha, eu tenho a certeza que estamos a falar no livro e as pessoas estão a começar a ficar com curiosidade. Eu vou repetir o título, ele chama-se
Olhos Brilhantes, Vidas Transformadas pelo Poder da Esperança. É verdade que se forem ao site da Amazon Brasil, podem ler assim os primeiros capítulos, mas se o querem comprar, ainda não é possível, quem está em Portugal ainda não é possível comprá-lo. Mas eu sei que a Adriana pode dar ali um jeito, pode arranjar maneira de que esse livro, para quem está interessado, seja enviado também para Portugal, porque por enquanto ele não está disponível aqui nesta nossa zona. Então, podem ir lá dar uma olhadela, Olhos Brilhantes, Vidas Transformadas pelo Poder da Esperança. É uma grande inspiração para todos nós, este livro e o testemunho que a Adriana já pôde começar a partilhar aqui connosco. Sim. Então, é verdade, por enquanto... eu posso... Sim? Eu posso, como a Adelaide disse, não está disponível na Amazon, mas eu posso realmente enviar pelo correio, né? Já enviei para outros lugares, para outros países e chega direitinho. Então, se você tiver realmente interesse, entre em contato conosco, vamos deixar o contato aí na descrição do vídeo, e aí nós podemos enviar para você, vai chegar na sua casa e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Tão bom, que bênção. Obrigada, Adriana. Por enquanto nós vamos ter que ficar por aqui, mas para a semana há mais. A Adriana volta para a semana, portanto, para a semana a Adriana vai estar connosco e vai falar sobre o projeto Amor de Mãe, ok? Mas antes de nos despedirmos deste episódio, eu queria te pedir, Adriana, se tu podes nos deixar com uma passagem bíblica que tenha sido especial para ti e explicar o porquê. Sim, com certeza. Eu queria deixar para vocês a passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 27. É um versículo que fala muito ao meu coração e eu tenho lembrado desse versículo todos os dias, que diz assim, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, que texto forte, que coisa mais linda, porque esse texto, ele mexe com todas as áreas da nossa vida. Ele mexe com o coração, ele mexe com a mente, ele mexe com as nossas forças. E nós, mulheres, temos a tendência de pensar muito, de nos preocupar muito, né, de ficar muito ansiosa, mas a palavra de Deus está dizendo, olha, pega toda essa força, toda essa ansiedade e deposita no Senhor, né, ama o Senhor com todo o seu coração, com todos os seus sentimentos, com todo o teu pensamento, com toda a tua força e com toda a tua alma, e, consequentemente, você deverá amar o próximo como a você mesmo. Então eu creio que esse é o segredo de nós mulheres, quando nós aprendemos a colocar toda a nossa força, todo o nosso coração, o nosso pensamento no Senhor, as outras coisas vão acontecer, vão fluir de uma maneira muito natural. Então que nós possamos aprender isso como mulheres cristãs, como mulheres que estão em busca de Deus, como mulheres que estão em busca de crescer na palavra, de depositar todo o nosso coração e a nossa força, louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar com vocês. Amém. Muito, muito obrigada, Adriana. E para vocês que nos assistem, olha, vocês podem orar pela família Marcolino, que é a Adriana, o Edivaldo, o Caleb e o Filipe, as outras famílias missionárias que também trabalham no orfanato e nos projetos, e orem pelo Oscar, pelo testemunho que a Adriana falou do Oscar, orem por ele, para que Deus lhe continue a usar, lhe continue a abençoar. Então podem escrever esses nomes aí na vossa lista de oração e não se esqueçam de orar por estas famílias, que são uma bênção de Deus. E então, na próxima semana, vamos ter mais um episódio com a Adriana. Vamos continuar. Sim, com o projeto Amor de Mãe, aqui, à mesma hora, no mesmo lugar. Fica combinado, já sabem como é. Partilhem este vídeo, ponham like, subscrevam o canal, carreguem no tal sininho, deixem comentários, deixem sugestões se acharem que pode ajudar. Nós ficamos à espera também de ouvir desse lado aí, é importante para nós. Obrigada, Adriana, até para a semana, se Deus quiser. Até a próxima, Deus abençoe a todas vocês. Beijinho. Tchau. Obrigada. Beijinho.